Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje nós vamos estar aqui começando essa nova série pintando com pincel e rolinho. Como vocês podem ver, eu já estou aqui até passando creme na minha mão, porque é muito importante sempre que nós vamos trabalhar com a tinta, nós passarmos aí creme na mão, porque depois com certeza vai pegar tinta na mão, e aí é importantíssimo ter passado creme, porque depois fica facinho para sair na hora de lavar, ok? Então nós já começamos a videoaula assim, com dicas, e fiquem ligados porque vem mais dicas por aí. Bom, já estou aqui com o meu pincel chanfrado, tá? É um pincel bem macio, ele é ótimo para pintura. A numeração dele é a numeração 24 da marca Tigre, ok? Caso aí alguém de vocês queira comprar, vocês já estão sabendo. Já estou aqui com a minha caixa em MDF, ela já está toda lixadinha, limpinha. Passei um pano úmido para limpar ela, para deixar ela assim, bem limpinha, né? E sem muito daquele grosseiro, ok? Para vocês que ainda não aprenderam a lixar o MDF da maneira correta, eu já ensinei aqui no canal e eu vou deixar aí o link dessa videoaula na descrição desse vídeo, para que vocês possam ver. Bom, vamos lá. Aqui está a base acrílica, já abri, tá? Porque nós vamos fazer a primeira camada de base acrílica aqui em toda a caixa. E no decorrer dessa videoaula eu vou explicar para vocês o porquê é importante passar essa base acrílica, tá? Como primeira camada aqui do nosso MDF. Como vocês viram, eu peguei um pouquinho de base acrílica. Na verdade, não foi tão pouquinho assim, foi uma boa quantidade, mas não tem problema, porque eu vou passando aqui com o pincel para tirar o excesso. E vou trazendo aqui para as outras partes, os outros lados do MDF. É muito importante ir esticando bem a base acrílica para ficar desse jeito aqui, ó. O mais liso e uniforme possível, tá? Deixa eu tirar um pouquinho aqui do excesso desse lado e passar para o outro lado. Gente, hoje eu estou voltando às raízes. Foi desta maneira que eu comecei a trabalhar com MDF, pintando com pincel. Isso há uns 9 anos atrás. Por isso que eu estou falando que eu estou voltando às raízes, porque fazia bastante tempo que eu não pintava assim dessa maneira com pincel. Mas como tem muitas pessoas aqui no canal que não sabem ainda as técnicas para pintar com pincel, que não tem a pistola pulverizadora, por isso eu decidi estar fazendo aí essa série de videoaulas pintando aí com pincel. Como vocês podem ver, eu estou sempre pegando aqui, ó, pouquinha base acrílica desta maneira e passando. Vai pegando de pouquinho em pouquinho para não correr risco de dar excessos, tá? E sempre respeitando o veio do MDF, vocês estão vendo? Sempre nessa posição aqui que eu estou, ó, pra cá, pra lá, pra cá e pra lá, tá vendo? Pensa que não, mas tem sim o porquê de fazermos dessa maneira. Vocês fazendo sempre com o pincel sobre leve pra cá e pra lá, a pintura vai ficando desse jeito, ó, mais lisinha, vocês estão vendo? Se nós fizermos ao contrário, fica tudo mais marcado ainda com as cerdas do pincel, tá? Então, é importantíssimo sempre fazer nessa posição e voltando, sempre desse jeito. Aqui no fundo, a mesma coisa, ó. Vocês estão vendo? Se nós deixarmos com excesso aqui, tanto base acrílica, quanto na hora de aplicar a tinta, o excesso deixa a marca no MDF, fica esses riscos. Então, por isso que é muito importante ir puxando desta maneira, ó. Pega aqui um pouquinho do excesso e traz pra cá. Sempre fazendo desta maneira, porque isso vai fazer com que consigamos aí deixar a pintura bem uniforme, tá?
Então, olha, é muito importante fazer aí desse jeitinho. Deixa eu finalizar aqui, desse lado. É muito importante também estar usando um pincel de cerdas bem macia, tá? Se vocês comprarem aqueles pincelzinhos barato e duro, Jesus amado, aquilo lá deixa tudo riscado. Então, comprem um aí, o mais macio que vocês encontrarem. Agora, ó, vamos passar aqui em cima. Vamos passar aqui em cima, aqui de fora a fora, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Nos 4 cantos, tá? Gente, vocês podem pintar dessa maneira que eu estou mostrando aqui pra vocês, qualquer tamanho de caixa em MDF, tá? Pessoal, quando vocês estiverem aí pintando o MDF de vocês, é importantíssimo colocar um plástico assim protegendo, vocês estão vendo? Eu prendi as 4 pontas do plástico com uma fita crepe, porque daqui a pouco vai começar a sujar aqui de tinta, de base. Você colocando um plástico, você protege a sua toalha, para não ficar depois aquilo tudo sujo, tudo feio, né? Não sei vocês, mas eu gosto de trabalhar no local mais limpo e organizado possível. Porque senão até parece que não rende a produção, sabe? Não sei se vocês têm essa mesma sensação. Então, vamos continuando aqui. Deixa eu explicar para vocês o porquê é importante a base acrílica. Vocês já tiveram aquela sensação de que vocês pintam, e toda vez que vai lixar, ainda fica aquela aspereza, até levanta um pouco do MDF, assim? Isso acontece quando nós não utilizamos a base acrílica, tá? Por isso que é muito importante a primeira camada sempre fazer com essa base acrílica. O que que acontece? Ela sela todo o MDF. E depois que nós lixarmos, vai evitar de ficar aquele grosseirão. Por isso que é muito importante sempre passarmos uma primeira camada com a base acrílica, porque uma vez selado, depois que passa a base acrílica, na hora que nós formos lixar para preparar para pintura com a tinta, o que que vai acontecer? Ele vai ficar bem lisinho, tá? Então, é importantíssimo passar, sim, a base acrílica. Aí, vocês podem me falar, Elaine, mas eu já vi você pintando com a pistola pulverizadora e você não passa a base acrílica. Por quê? Pessoal, vamos entender. Uma coisa é pintarmos com a pistola pulverizadora. A outra coisa totalmente diferente é pintarmos com o pincel e também o rolinho, tá? Porque na pistola pulverizadora, quando sai o jato de tinta, é um jato muito mais grosso do que esse que nós estamos já começando aqui fazer com o pincel. Então, o que que acontece? Na pistola pulverizadora, como eu vou explicar para vocês? Peraí, estou procurando a melhor maneira de explicar para vocês. Ó, quando nós estamos aqui, digamos que eu estou segurando a minha pistola pulverizadora e estou pintando com ela. Ao pintar, ela solta um jato muito grande. Ao soltar um jato muito grande, esse jato que é em excesso, ele já faz a selagem dessas partes mais grossinhas do MDF. Então, quando nós vamos lixar, para preparar para outra demão, isso na pistola pulverizadora, tá? Que fique claro. Quando nós vamos lixar para preparar para a próxima demão, aqui já entrou uma camada muito grande de tinta. Então, quando é com pistola pulverizadora, não precisa de base acrílica, porque entra um jato bem grosso. Agora, quando nós estamos pintando com pincel e rolinho, vocês estão vendo que a camada é muito fina?
Ó, é finíssima, tanto é fina que nós ainda conseguimos ver um pouco da cor do MDF, vocês estão vendo? Então, se nós começássemos a pintar sem passar essa base acrílica, o que que ia acontecer? Nós teríamos que fazer muitas, mas muitas camadas de tinta até ficar uma selagem, no caso, perfeita, para começarmos depois a pintura definitiva, tá? Então, que fique muito claro isso. Uma coisa é pintar com pincel. Pintando com pincel, precisa sim usar a base acrílica. Pintando com pistola pulverizadora, não precisa. Espero que eu tenha conseguido aí explicar para vocês de uma maneira clara, que não tenha ficado dúvida. Mas se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário e eu vou tentar esclarecer aí da melhor maneira possível. Mas é aquilo também, essa é a primeira aula da nossa série pintando com rolinho e pistola, pintando com rolinho e pincel, tá? É a primeira série de muitas. Eu acho que nós vamos aí fazer umas 6, 7 aulas nessa série de pintando com pincel e rolinho. Então, fiquem ligados, no decorrer dessas aulas, dúvidas que vocês colocarem aí nos comentários, ou aquilo que eu for me lembrando que é muito importante passar para vocês, eu vou passar tudinho durante aí essas 5, 6 aulas que nós vamos ter aí durante essa série, ok? Então, aqui, olha, como vocês podem ver, já passei uma camada aqui dentro, né? Passei fora também, já vou passar o fundo, sempre respeitando, lembra que eu falei do movimento do pincel? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, porque, gente, já vi gente que é assim, ó, assim, aí depois faz um pouco assim, é uma loucura, né, ó, tem gente que vai fazendo desse jeito aqui, ó, gente, não pode, porque se ficar tudo riscado, tudo feioso, não respeitando o sentido do MDF, que é esse aqui, isso vai dar diferença depois no acabamento final da pintura, tá? Então, é muito importante respeitarmos sempre o veio do MDF, né? A posição, olha. Então, pinte dessa maneira e procure deixar o mais liso possível, tá? Ó, o cantinho aqui, né? A parte da curva da caixa. Passe também. Aqui tem que passar uma camadinha grossinha. Porque essa parte aqui, ela também é mais grossa. Então, faça isso, veja se os 4 lados estão bem cobertos. E da mesma maneira que vocês viram aí que eu fiz aqui na caixa, eu vou fazer na tampa também, tá? Aqui vocês viram, quando eu fui passar aqui, ficou um certo excesso aqui em cima. Então, aqui ficou mais branquinho do que aqui. Então, o que que eu faço? Eu peguei mais um pouquinho da base acrílica e passei pra deixar uniforme, tá? Sempre procure deixar uniforme dessa maneira. Agora, eu vou fazer todo o mesmo processo aqui na tampa e já volto com vocês. Bom, como vocês puderam acompanhar aí, no modo rapidinho, mas deu para acompanhar, todo o processo que eu fiz aqui foi a mesma coisa que eu fiz aqui para essa caixa, tá? Lembrando que, pessoal, essa é uma caixa pequena, o tamanho dela é 14 por 16 centímetros, o total dela é 5 centímetros, 4 tampa e 4 centímetros de caixa e 1 de tampa, tá? Então, ao todo, ela fica com 5 centímetros de altura. Essa caixa que é pequena, nós utilizamos mais o pincel.
Caixas maiores, nessas partes maiores, nós já vamos utilizar o rolinho, tá? Então, por isso que hoje, nessa videoaula, nós estamos utilizando mais o pincel, porque se trata realmente de uma caixa pequena, 14 por 16 centímetros. Por isso que nem compensa usar o rolinho, porque ela é muito pequena. Em caixas maiores, nós vamos estar usando. Então, agora, aqui em cima, vou terminar, só falta aqui em cima para passar essa base acrílica, para deixar secar, porque a partir daí nós temos que lixar totalmente para aí sim começar a pintar. Eu vou pintar, tá, essa caixa na cor branca. Para mim, o branco é uma das cores mais difíceis que tem para pintar com pincel ou rolinho, porque se não ficar uma camada boa de tinta e bem passada, ela fica o quê? Manchada. Então, por isso que eu resolvi começar já a nossa série com a opção aí da tinta branca, para mostrar para vocês em videoaula como eu vou estar fazendo, para deixar ela bem branquinha, tá? Então, fiquem ligados aí em todas as séries dessa videoaula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que o YouTube possa avisar você toda vez que nós postarmos uma videoaula nova. Estou repassando aqui a camada para deixar o mais branquinho possível. Aqui, onde ainda tem umas partes do MDF aparecendo, estou passando mais uma camada para deixar, mesmo na base acrílica, o mais branquinho possível e mais uniforme. Sempre com a mão sob leve, tá? Passando dessa maneira, porque se você for com a mão muito pesada, em vez de deixar uniforme, você vai tirar de um lado e colocar do outro, aí vai virar uma loucura. Então, sempre assim, com a mão bem sob leve. Bom, agora a nossa caixa, ela já está toda com a base acrílica, ó, nós já passamos em tudo, como vocês podem ver. Agora, é muito importante deixar secar, tá? Eu aconselho deixar secando aí durante umas 2 horas para secar bem, mas secar bem mesmo, para depois nós começarmos a lixar. E nós vamos precisar de uma lixa 180, própria para madeira, para lixarmos essa caixa. Então, eu já vou cortar aqui um pedaço para começar a lixar com vocês. Uma outra coisa que eu queria esclarecer, na nossa última videoaula, uma inscrita falou: Elaine, por que em uma videoaula você aconselhou a usar a lixa 220 e nessa videoaula de hoje você aconselhou a usar a 180? Pessoal, tanto a lixa 220 quanto a lixa 180 é perfeito para lixar o MDF. Então, a que você tiver em mãos, pode ser a 180 ou pode ser a 220, tá? Não precisa necessariamente só ser uma numeração, pode ser qualquer uma dessas duas, tá? Então, já esclarecendo aí a dúvida da inscrita. Agora, nós vamos começar a lixar para começarmos a pintura. Bom, então vamos começar agora a lixar, tá? Vamos lixar tanto a tampa quanto a caixa. Lixa bem as quinas. Isso vai acontecer mesmo, tá? Nós vamos comer um pouco aí do MDF, mas não tem problema, é pra ficar bem lisinho depois. Agora, depois que nós passamos a base acrílica, pode-se sim lixar laterais e a parte de cima, ok? Vamos lixar todos os lados. Lembrando que a numeração da lixa pode ser a numeração 180 ou a 220. Lixa aqui em cima. Eu gosto de lixar
em movimentos circulares a parte de cima. Não precisa fazer uma força excessiva, tá? Pode ser o normal, a força da sua mão, normalmente, lixando pra lá, pra cá, lixa tudo. E sempre vai passando a mão assim, gente, se vocês pudessem sentir o quanto tá lisinho, muito, muito lisinho. Agora, a parte aqui mais grossa do MDF. E depois que nós terminarmos aqui de lixar, nós vamos limpar com um pano levemente úmido para começarmos aí a nossa pintura com a tinta branca, tá? Então, hoje a gente vai deixar essa caixa aí pintadinha, totalmente de branco. E eu vou aproveitar no decorrer aí da videoaula, que eu estiver aí pintando e mostrando para vocês, eu vou responder algumas perguntas que o pessoal deixou na última videoaula. Então, vocês vão aí estar vendo como eu pinto com o pincel, né, sendo na cor branca, e também já tirando algumas dúvidas de vocês inscritos. Ó, já lixei, né, a tampa, lixei tudo, ela tá bem lisinha. Agora, o mesmo processo vai ser na caixa, tá? Não tem erro. Da mesma maneira que vocês me viram lixar a tampa, é o que eu vou fazer agora na caixa. Não tem segredo, vai lixando tudo, lixa bem assim as quininhas. Não se preocupe que vai comer um pouquinho do MDF, é normal. O importante é sempre ir lixando e passando a mão, para você sentir se a peça já está bem lisinha ou não. Caso ainda não esteja lisinha, volta e lixa mais um pouquinho, tá? Quando tem essas beiradinhas assim, ó, aberta, eu dobro a lixa desse jeito, para mim conseguir lixar aqui dentro. Vocês estão vendo, ó? A lixa, ela encaixa bem aqui. Então, quando eu faço assim, eu consigo lixar tanto esse lado quanto esse aqui. Isso é ótimo, ó. Porque é muito importante toda a caixa tá bem bonita, lisinha, e não com aqueles grosseiros, aquelas coisas feias que fica se não lixar o MDF direitinho, né? Então, já estou quase acabando aqui. Maravilha. Conferindo se tá tudo liso. Aqui eu tô achando que tá um pouco áspero ainda, vamos lixar. Perfeito, lixa por dentro também. Dá uma batidinha para sair a poeira, passa aqui a mão para ver se tá tudo ok. E lixa aqui dentro também. Maravilha. Deixa eu ver como ficou a parte de dentro. Tá lisinha também. Agora eu vou limpar e vamos começar a pintura. Pronto, já estou aqui com um pedacinho de malha umedecido. Vou limpar para tirar todo o pó, né? Porque nós acabamos de lixar. Limpa tudo. Perfeito. Agora que já está limpinho, nós vamos começar a pintar. Nós vamos utilizar essa tinta branca da marca Acrylex, tá? Um pincel chanfrado. Pessoal, tem pessoas que usam um pincel reto. Não tem problema, tá? Desde que seja do macio, pode ser. Eu prefiro utilizar o pincel chanfrado, por quê? Quando nós vamos pintar aqui no canto, a pontinha ela já chega bem aqui no final. Eu acho mais prático do que quando é reto. Quando é reto, você tem que ficar assim, ó, se preocupando em chegar lá no canto, tá? Então, por isso que eu uso o pincel chanfrado. É uma opção minha, uma opção pessoal. Não quer dizer que vocês não possam usar o pincel chanfrado, ou que vocês não possam usar o pincel chato.
pode sim usar o pincel chatinho, aquele mais reto, ok? Que fique bem claro aí esse detalhe. Sendo o pincel macio, fica a critério de vocês. Chanfrado, reto, vocês escolhem. Agora, vamos lá. Vamos pegar aqui uma boa quantidade de tinta, desse jeito. E vamos começar a pintura. Sempre com a mão leve, ok? Ó, vocês estão vendo? Eu preciso pintar o cantinho. Eu venho aqui, olha lá, rapidinho eu pinto. Então, eu gosto bastante de trabalhar com o pincel chanfrado. Tem pessoas que utilizam o pincel chanfrado para outra finalidade, outras finalidades. Mas é uma questão mesmo de opção e de gosto pessoal, né? Por isso que eu estou deixando aí claro para vocês. Vocês podem escolher, ok? Ó, passa tinta e sempre traz ela assim, olha, o mais leve possível com a mão para ficar desse jeito. Para que ela fique bem branquinha a pintura, pra gente não ter que ficar aí dando tantas e tantas demãos. E eu estou pintando esta caixa e vou decorá-la também. Vocês vão poder ver aí toda a decoração dela. A tela tá prontinha, então fiquem ligados em todas as videoaulas, para que vocês possam ver até ela estar prontinha. Vai ser uma caixa para pronta entrega, que eu vou deixar aqui no meu ateliê para venda. E eu estou pensando em fazê-la para ela ficar bem bonita e bem delicada, porque como vocês sabem, eu gosto muito de caixas delicadas. Todas as caixas que nós produzimos aqui na Rara Lembranças são caixas bem delicadas. Ó, vocês estão vendo? Passei sempre sob leve. Agora eu não estou esticando, tá vendo? Eu pego aqui, ó, molho toda a ponta do pincel e passo. Desse jeito, sempre com a mão sob leve. Se vocês forçarem a mão, vocês vão tirar muito da tinta. E não pode, porque se tirar muito da tinta, não vai ficar uma cobertura tão branquinha como essa que vocês estão vendo que eu estou aplicando, tá? Agora, vamos pra cá, pra parte de dentro. Muito importante vocês ir puxando aos poucos. E já tentem deixar uma camada o mais branco possível. Por quê? Se vocês esticarem demais assim, quer ver? Deixa eu tentar mostrar. Se vocês esticarem, aí ela não vai ficar tão branca. Aí depois, se vocês molharem lá o pincel na tinta e vier passar aqui de novo, o que que acontece? Em vez de ficar branquinha, ela começa a ficar manchada, tá? Então, é muito importante, quando vocês já começam aqui, olha, com a pintura, que vocês já passem uma camada boa de tinta, puxando sempre nessa posição, ou pra cá, ou pra lá, mas sem ter que ficar voltando muito pro início ali onde vocês passaram a tinta, tá? Porque senão, ao invés de ficar bem branquinho, como a tinta aqui de cima ainda está molhada, por exemplo, aqui ficou mais branquinho do que aqui. Digamos que eu queira já agora deixar aqui branco, não vai dar certo. Por quê? Ao molhar a tinta ali, né, aqui o pincel na tinta, na hora que eu vier passar aqui de novo, em vez de ficar mais branco, vai arrancar até o que eu passei, tá? Então, ao molhar o pincel na tinta, já faça aí uma boa camada. Sempre, pessoal, sempre com a mão sob leve. Esse é o grande segredo da pintura com o pincel, tá? Então, ó, passe com a mão sob leve. Aqui tem uma sujeirinha, deixa eu tentar tirar essa sujeirinha aqui me atrapalhando. Pronto. Ó. Mão sob leve, deixa o mais branquinho possível. Pronto, vamos deixar aí secar. Enquanto ali vai secando, eu vou fazer o mesmo processo
aqui na caixa. E, pessoal, eu quero responder umas perguntas de alguns inscritos aqui do canal, que na última videoaula deixaram algumas perguntas. Como, por exemplo, a Doris Koga. Ela perguntou para mim se mesmo quando nós vamos pintar a caixa, tá, na cor, assim, com cores coloridas, digamos assim, vou pintar de vermelho, precisa passar a base acrílica? Sim, mesmo quando nós vamos pintar a caixa, tá, em cor, qualquer cor que seja, precisa sim passar a primeira camada com a base acrílica, sendo de base acrílica, tá, pessoal? Então, que fique aí bem claro. Ó, vocês estão vendo? Eu estou passando com a mão sob leve uma boa quantidade de tinta. Olha como já está ficando bem branquinho, tá? Então, o segredo é, ó, pega aqui uma boa quantidade de tinta e passa. Teve uma outra inscrita também, a Joyce Barreto, ela perguntou: Elaine, para pintar na cor branca, é melhor usar a pistola pulverizadora ou o pincel? Pessoal, vou falar a minha opinião, tá? A minha mais humilde e sincera opinião. Eu acho que fica muito melhor, uma qualidade muito mais excelente pintar com a pistola pulverizadora. Não só a cor branca, como todas as cores. Mas é uma opinião minha, uma opinião pessoal. Isso não quer dizer que uma pintura com o pincel não vai ficar também um branco bonito. Dá para fazer e dá para ficar, sim, uma pintura muito bonita. Só que o que acontece? Demora mais, tá? A pistola pulverizadora, ela adianta o nosso serviço pela agilidade que se dá por pintar com ela, tá? E o acabamento também diferenciado. Mas, se você pintar, como eu estou ensinando aqui, mesmo sendo na cor branca ou com as cores coloridas, é possível sim ainda deixar uma pintura muito bonita, ok? Então, Joyce, espero que eu tenha conseguido aí responder a sua pergunta, né? E que eu tenha conseguido aí ser bem clara. Bom, pintei por dentro, como vocês podem ver. Agora, vamos pintar a parte de cima aqui, sempre mão leve, esticando, não precisa esticar muito. Minha filha tá aí tentando mostrar o máximo possível para vocês que vocês possam aí pegar todos os ângulos, tá vendo? Aqui, como tem essa covinha, passa na covinha aqui primeiro. Lembrando que antes de começar a videoaula, eu já havia passado o creme na mão, tá, pessoal? Porque como vocês estão vendo, olha, não tem jeito, pega tinta. Então, se nós passarmos o creme logo antes de começar a pintura, na hora que vai lavar a mão, sai rapidinho, ok? Pronto, ó, deixando uma boa quantidade de tinta e, como vocês podem ver, sem esticar tanto. Agora, eu vou precisar esperar secar um pouquinho, para depois começar aqui a lateral da tampa e a parte de cima. E aqui também a lateral da caixa e a parte de baixo. Então, vamos aguardar, tá? Agora, cerca de mais ou menos uns 20 minutinhos, eu vou colocar perto do sol para ajudar a secar mais rápido. Não precisa ser no sol pleno, tá? Pode ser a sombra, mas um lugar que você veja que está ali quentinho e que vai ajudar a secar rapidinho. Bom, eu deixei secando, já secou. Lembrando que quando nós paramos de pintar, é muito importante lavar o nosso pincel, tá? Não pode deixar ele com tinta, senão ele vai endurecer. Na hora que formos pintar aqui o outro lado, ele vai estar duro, vai riscar tudo, enfim. É sempre muito importante limpar. Eu lavo os meus pincéis com água, já mostrei aqui em videoaula como que eu lavo. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês que não assistiram ainda a maneira que eu lavo o meu pincel com água corrente, normal, tranquilo, sem dificuldades. Depois vocês assistam aí, tá bom? Vou deixar na descrição aí o link do vídeo.
Então, vamos lá. Agora que secou, né, aqui dentro, nós vamos pintar as laterais e do lado de fora. Pega uma quantidade como essa de tinta, pinte as laterais primeiro. Sempre com a mão bem sob leve, tá? Para que vocês consigam deixar a maior quantidade de tinta possível aqui, para ficar bem branquinho e bem passado dessa maneira, tá? Então, o que faz deixar bem branquinho é a forma que você estica aqui a tinta quando você está pintando. Porque como nós já começamos com a pintura mesmo, não tem necessidade de esticar. O importante é deixar bem branquinho. Vai pegando a tinta dessa maneira. E espalhando, tá? Aqui em cima também, ó, como vocês podem ver. Com o próprio cantinho aqui, ó, do pincel, eu passo a tinta aqui, ó. Depois estico novamente. Essa tinta eu não diluí ela, não coloquei água, não coloquei nada. Do jeito que ela vem mesmo no potinho de fábrica, é a maneira que eu estou usando, tá? Pessoal, a Jéssica, uma outra inscrita aqui no nosso canal, ela disse que ela já comprou a pistola pulverizadora, mas ela não consegue ainda, ela ainda prefere pintar com o pincel e o rolinho, ela não conseguiu abandonar o pincel e o rolinho. É assim, vai de cada um, né? Tem pessoas que têm facilidade com a pistola pulverizadora, tem pessoas que já têm prática, são hábeis. Hábeis? Será que tá certo essa palavra, gente? Fiquei até preocupada agora se eu falei certo, porque vocês já sabem, né? Se eu não falar o mais correto possível, o povo cai matando aqui no meu português. Eu fico até preocupada agora na hora que eu estou falando. Mas, enfim, tem pessoas que têm uma habilidade muito grande para pintar com pistola e rolinho. E outras já se adaptaram mais rápido com a pistola pulverizadora. Eu acho assim, que não tem uma regra. O importante é você ter a certeza que o trabalho que você está desenvolvendo está bonito e numa qualidade ao qual você, assim, fica bem satisfeito e principalmente o seu cliente também, tá? Então, Jéssica, não fique preocupada. Se você ainda não conseguiu abandonar o pincel e o rolinho, fica tranquila, Jéssica. É super normal. Tudo é uma questão de tempo e da sua preferência, tá? E aproveitando aqui, né, continuando a falar dos inscritos, tem uma outra inscrita aqui no nosso canal. O nome dela é Danúbia Dias. Ela é lá de Monte Claros, Minas Gerais. Ela falou que fica sempre esperando ansiosa os nossos vídeos, nossas videoaulas. E ela pediu para mandar um beijo para ela. Danúbia, um beijo, um beijo muito grande para você, viu, querida? Obrigada aí pelo carinho, por estar sempre acompanhando as nossas videoaulas. Muito, muito obrigada mesmo. E, pessoal, enquanto eu estava aí mandando beijo pro pessoal, falando das dúvidas e esclarecendo algumas questões que os inscritos deixaram no comentário, eu fui passando aqui, como vocês viram, procurei sempre passar sob leve, com a mão, assim, bem, né, levinha, esticando, mas tentando deixar o mais branquinho possível. Olha a diferença que já deu. Aqui está só na base acrílica e aqui a primeira camada com a tinta branca. Olha a diferença que já deu. Tá vendo? Vocês vão ver na hora que nós passarmos a segunda demão de tinta. Aí sim vai ficar bem mais branquinho. Lembrando que aqui na minha mesa, para não sujar minha toalha, eu estiquei um plástico, ok, pessoal? Isso é muito importante. Opa, aqui eu já passei, gente. Tô aqui conversando com vocês, até esqueci que eu passei aqui dentro. Deixa eu esticar aqui. Então, falando aqui, voltando ao que eu tava falando, eu coloquei um plástico em cima da minha toalha. Gente, só estiquei aqui porque eu passei onde não era para passar, tá? A gente tem que passar aqui fora. Dentro eu já havia pintado, né?
Mas vamos lá. Eu coloquei o plástico aqui para proteger a toalha, porque senão corre-se o risco de sujar a toalha com a tinta branca. Então, eu coloquei esse plástico porque ajuda a manter a toalha sempre limpinha, tá? Fica aí essa dica para vocês também. Ó, como vocês podem ver, eu peguei ali uma boa quantidade de tinta, vou mostrar aqui. Ó, tá vendo? Uma boa quantidade de tinta. Passa sob leve, esticando. Não precisa esticar muito, deixa o mais branquinho possível. Tá? Cuidado para não pegar aqui o pincel e deixar aqueles excessos e ficar aquelas coisas grossas aqui de tinta quando secar, porque fica feio. Por isso que é importante a mão bem leve. Eu acho que o maior segredo da pintura, pelo menos com o pincel, é você manter a sua mão sob leve, sempre passando, olha, bem levinho, para você conseguir deixar já bem branquinho, tá? Pronto, olha que bonito que já tá ficando, que branquinho bonito, ai meu Deus! Vamos lá agora, terminar aqui o fundo, é a última parte, né, que nós não tínhamos ainda passado nenhuma demão de tinta branca. Vou acabar aqui esse fundo e depois vou deixar secar, porque depois que secar nós vamos ter que lixar novamente para virmos aí com uma outra camada de tinta branca. Então, como vocês podem ver, estou aqui no fundo, terminando aqui de passar. Pronto, tá ótimo. Vou deixar secar, depois volto com vocês. Claro, agora lavar o pincel, não se esqueçam, como nós vamos ter que deixar secar, temos que lavar o nosso pincel. Deixa secar, lava o pincel e depois vamos lixar novamente. A caixa secou, tá? Eu lixei ela, lixei exatamente como eu mostrei anteriormente para vocês, quando ainda estava só na base acrílica. Da mesma maneira, eu lixei, mesmo agora, já com a primeira camada de tinta branca, tá? Então, não filmei nem nada, porque como o processo se repete, não compensava filmar novamente. É só vocês lixarem da mesma maneira. Limpei também, passei o paninho úmido. E agora, o processo da segunda camada de tinta vai ser o mesmo. Como vocês puderam acompanhar aí, eu já tinha feito a parte de dentro, né? Fiz também aqui a parte de fora. Tô finalizando agora a última demão. A última não, a segunda, né? Depois dessa segunda, aí eu vou avaliar como que está a minha pintura, se ela está boa, se ficou bem branquinho ou não. Caso eu não goste, eu ainda vou passar mais uma terceira demão, é isso mesmo. O branco,
ele dá bastante trabalho para ficar uma cobertura bonita. E se é para fazer, né, pessoal, temos que fazer o nosso melhor. Eu vou terminar aqui ao redor tudo, sempre com a mão sob leve, colocando aí uma boa quantidade de tinta e evitando de puxar muito, né? Porque o branco a gente tem que deixar as camadas mesmo grossinhas, tá? Então, depois que eu terminar de fazer essa camada, vocês estão vendo? Todo o processo, ele se repete. De uma camada para outra, é sempre a mesma coisa. Passa sob leve, vem preenchendo tudo, deixando o mais branquinho possível. Feito isso, coloca para secar. Passei a mão para ver se eu já tinha pintado ou não, porque não tava nem... essa parte tava tão branquinha que eu fiquei até na dúvida. Mas voltando ao que eu tava falando, o processo ele é a mesma coisa sempre. Passa tinta branca, espera secar, lixa. Com a lixa número 180 ou a lixa 220, tá? Uma das duas, a que vocês tiverem aí em mãos. Sendo uma dessas duas numerações, vocês podem escolher uma das duas e utilizar. Sempre lixando, sempre passando com a mão leve e nesse movimento, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E é isso, agora eu vou terminar, vou esperar secar. Caso fique um branco bem bonito, maravilha. Aí na próxima aula, nós já vamos começar a decoração dessa caixa. Caso depois que secar, eu avalie que ainda não está tão branquinho assim, aí eu vou dar mais uma demão. Aí, essa parte é muito pessoal. Às vezes, o que não está bom para mim, pode estar bom para vocês. Então, vai da forma que cada um vai avaliar. Porque para mim é assim, enquanto não fica bem branquinho, não tá bom ainda, né? Então, mesmo que eu tenha que fazer ainda uma terceira camada, eu estarei fazendo, tá? Então, vou esperar secar, daqui a pouco eu volto com vocês para que juntos possamos aí avaliar se vai precisar de uma terceira demão ou não. Bom, pessoal, depois de avaliar a pintura, eu vi que 2 demãos ainda não estava bom, ao meu ver, no meu ponto de vista. Então, eu estou aqui agora finalizando a terceira demão, sendo que a primeira demão foi com a base acrílica, né? Não, então é a 4ª demão, pessoal, uau! Como que o branco engana, hein? Foram 4 demãos. A primeira com base acrílica e depois outras 3 demãos no branco, tá? É aquilo, opcional, né? Eu vi que ainda não estava bonito, por isso eu preferi vir com a terceira demão do branco. Agora está secando, ó, já tô terminando de pintar, como vocês podem ver. Vou deixar secar totalmente. Eu já estou passando a cola aqui na minha tampa, tá? Tô tirando umas sujeirinhas aqui, porque a gente não pode deixar nenhum tipo de sujeira, senão aparece. A minha caixa, minha tampa e a caixa já estão tudo branquinho. Olha, tem que ficar uma boa quantidade de cola desse jeito, tá? E assim que vocês acabarem de passar cola, vocês já tem que colar a renda. Não pode esperar, ok? Nesse caso aqui não pode esperar. Então, nós vamos vir, o direito da minha renda está pra cima. Isso é muito importante, deixar o direito pra cima. E vamos passar a mão assim, sob leve, pra nossa renda já colar aqui na tampa. E o interessante, vocês usando a cola Cascorês, que é essa que eu utilizo, depois que secar aqui, o que que acontece? Cria uma película de brilho, né? Então, você vai ver a renda depois de seco e também a película de brilho. Gente, fica tão bonito, mas tão bonito. Tomara que quando ela já estiver prontinha e seca,
dê pra ver aí no vídeo, né? Que dê pra ver esse detalhe, porque isso agrega muita beleza na nossa peça. Então, agora nós vamos passar aqui. Essa é a parte da frente da nossa caixa. Aqui vai entrar um fecho, tá? Então, esse buraquinho aqui é exatamente de onde vai entrar o fecho. Passou a cola, aqui. Gente, revestir uma caixa com renda é uma coisa fácil, não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, é uma questão de paciência e você tem que ir lavando a mão. Por quê? Como se trata de uma renda, tem essas partes vazadas, muita da cola, uma boa quantidade da cola daqui acaba pegando na nossa mão. Então, a gente tem que ir lavando a mão, porque senão, daqui a pouco a gente começa a sujar a nossa tampa aqui, tá? Daqui a pouco eu já vou até lavar a mão por causa disso. Mas vamos seguindo aqui, ó, o mesmo processo. Sempre é importante passar cola e já colar. Aí você pode me perguntar, Elaine, mas por que é importante passar cola e colar? Porque, gente, quando a gente passa a cola com pincel, fica aqueles risquinhos do próprio pincel, correto? Se nós esperarmos um pouco, ele vai dar uma secadinha, aqueles risquinhos, e quando secar totalmente, vai dar pra ver os riscos. Então, se a gente passa a cola, logo coloca a renda e faz isso, automaticamente, com a nossa própria mão, nós estamos tirando os riscos, entendeu? Aí fica aquela pintura não, gente, perdão. Fica aquele fundo de brilho lisinho e retinho, sem nenhum risco nem nada, tá? Deixa eu pegar aqui meu vidro de tinta. Era um vidro de tinta que eu lavei e coloquei meias pérolas, viu, gente? Ó, estamos reciclando aqui na Rara Lembrança. Nós somos conscientes, tá? Nós reciclamos aquilo que é possível. Ai, só Jesus, né? Gente, a minha filha, ela é um barato. Se vocês vissem a cara dela agora, quando eu falei que nós somos conscientes, ela começou a rir e eu comecei a rir também e deu no que deu isso aí que vocês viram, né? Eu rindo e ela rindo e o celular tremendo, né? Desconsiderem isso, né, filha? Ela ainda tá aí dando risada, só Jesus na causa. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, mas é verdade, gente, aquilo que dá pra gente reciclar e reaproveitar, nós precisamos fazer, viu? Uma conscientização, né, de cada um de nós. Mas vamos que vamos aqui na nossa videoaula. Ó, passei a cola. E vou... Ah, dá pra ver, filho, os risquinhos que o pincel deixou aqui com a cola? Focou? Ó, vou tentar pegar na luz. Deu pra ver agora? Gente, minha filha falou que tá dando pra ver os risquinhos que o pincel deixa. Vocês estão vendo? Se nós esperarmos pra colar a renda, depois que secar, vai dar pra ver esses risquinhos. E isso não pode acontecer. Por isso que nós precisamos colar desse jeito e já passar a mão. Porque aí sai esses riscos, tá? Então, esse aqui é um dos segredos de quando nós estamos revestindo uma tampa. Gente, dá pra ver? Olha aqui a cola, aqui eu já tava até esfregando pra sair. Isso aqui, se você deixar, ele vai pegando aqui nas outras partes da renda e fica feio. Por isso que daqui a pouco nós vamos deixar que lavar as nossas mãos, tá? Mas vamos lá, olha, sempre coloque a tampa numa base alta. Aqui eu coloquei, né, em cima de uma tinta. Maravilha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar a rente assim. Gente, precisa ser uma tesoura bem amolada, tá? Pra cortar desse jeito aqui. Vamos cortar desta maneira os 4 lados. Ó, desse jeito. Daqui a pouco nós vamos passar a cola nessa quina. Tem que ser bem retinho, bem bonito assim o corte, tá? Cuidado pra não cortar o MDF também, porque senão vai tirar a pintura branca e aí vai ficar feio. Tá? Então temos que ter esse cuidado. Vamos pegar um pincel fininho.
e passar a cola nessa quina aqui, para depois a nossa renda não abrir nem nada, tá? Para nossa quina ficar bem colada. Então, nós vamos fazer isso dos 4 lados. Tá? E, pessoal, para deixar a caixa branca, vocês podem pintar com pincel e rolinho, vocês podem pintar com pistola pulverizadora, da maneira que vocês desejarem, ok? Ou que vocês tiverem aí disponível. O importante é deixar a caixa bem branquinha, dessa maneira. Maravilha. Deixa eu tirar aqui, tem uma sujeirinha. Perfeito. Então, agora eu vou deixar secando, porque tem que dar uma boa secadinha para depois fazer esse acabamento aqui da parte interna, tá? Então, nós vamos deixar a tampa secando e vamos começar na parte de baixo agora, na caixa. Bom, já estou passando a cola aqui na lateral da caixa, tá? Já estou aqui com a minha renda, que está cortada. Lembrando que, se você é novo aqui no canal, né, ou nova aqui no canal, e não viu o vídeo ensinando a cortar essa renda, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa videoaula para que vocês possam ver depois, tá? Então, ó, colei, cortar rentinho desse jeito, tá? E já vamos colar o restante aqui da nossa lateral. Vamos colar os 4 lados. Todos os 4 lados se repete. Aqui nós só vamos passar a cola até aqui mesmo, tá? Desta maneira. Não deixe excessos pra cá. Sempre acertando assim. A melhor forma de colar renda na lateral é ir dando essas batidinhas, ok, pessoal? Se vocês tentarem ir direto assim, a renda gruda na nossa mão. Então, sempre vai com batidinhas. Agora, vocês viram que nós acabamos de colar aqui. Nós não podemos fazer assim, porque ainda não secou, tá? Então, nós fizemos desse lado e desse lado aqui também. Agora, nós temos que fazer isso com a caixa, porque ela estando desta maneira, aqui não vai encostar na mesa, então não corre o risco de estragarmos aquilo que nós estamos fazendo aqui, devido à cola estar ainda molhada, né? Ela não está seca. Então, agora, nós vamos ter que trabalhar com a caixa nessa posição aqui, tá? Não deixe encostar lá de jeito nenhum, a lateral toda na mesa ou na bancada que você estiver aí trabalhando. Essa é uma caixa no tamanho 14 por 16 centímetros, contando a tampa e a caixa dá 5 centímetros de altura. Ela é uma caixa pequena, mas vai ficar delicadíssima. Tenha certeza que tudo tá ficando bem colado. E, pessoal, o interessante é que aqui eu estou fazendo branco com branco. Vocês podem fazer marrom com marrom. Depois, antes de terminar a videoaula, eu vou mostrar uma caixa para vocês que eu já fiz também com renda. E ela é marrom e eu revesti ela com a renda marrom. Ficou lindíssima. Eu já fiz caixa também lilás e revesti com branco, ficou maravilhoso. Então, não precisa ficar limitado no branco com branco, ok? Vocês podem usar aí da criatividade de vocês e fazer também nesse mesmo processo com outras cores. Pronto, agora já chegamos aqui. Vamos cortar de fora a fora. Se caso a renda recuar um pouquinho, é só vocês puxarem e segurar um pouquinho, tá? Pra ela colar
e não recuar mais, porque se recuar vai dar pra ver depois que secar, e aí vai ficar feio, né? Porque vai ver que tá faltando um pedaço da renda. Agora nós vamos pegar o nosso pincel, passar cola aqui de fora a fora, fazer o acabamento das duas pontinhas ali da renda para não abrir mais. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aqui, tá? Dessa maneira, ó, até chegar ali na quina, porque nós vamos revestir essa parte de dentro aqui também. Ó, corte o máximo que vocês conseguirem. E aí, estão gostando da videoaula? Se vocês estão gostando da videoaula, comentem aí, por favor. Eu vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês depois. E falando em comentários, esses dias, no dia do sorteio, uma das inscritas comentou lá na live ao vivo, né? Depois eu até vi. Ela falou assim: ah, Elaine, seus vídeos têm me ajudado tanto, pena que você nunca responde as minhas mensagens. Pessoal, deixa eu explicar algo para vocês. Hoje no nosso canal nós temos quase 120 vídeos. Somos 30.300 inscritos. Então, o que acontece? É muita gente comentando. Às vezes, eu não chego nem a ver o comentário. Eu não sei se é porque o YouTube não me avisa, não fica marcado nas notificações, eu não sei. Às vezes, eu vou olhar certos vídeos, eu vejo que tem lá comentários que a pessoa já fez há 2 meses ou mais. E eu penso, nossa, como que eu não vi esse comentário? Gente, eu não sei o que acontece, mas tem comentários que nem aparecem pra mim. Eu não sei se é por causa da quantidade de comentários, aí o YouTube não mostra tudo, sabe? Porque aquilo que eu vou vendo, eu sempre procuro responder. Claro, às vezes eu também não consigo responder todos, porque realmente esses últimos dias estava correndo. Eu vou aproveitar esses dias que eu vou estar de férias, tá? E eu vou estar procurando atualizar aí, tá? E responder todos os comentários. Mas quando acontecer de demorar, ou até mesmo se eu não responder, não é por maldade, ok, pessoal? É por uma questão mesmo, ou eu não vi, que normalmente é isso que acontece, porque às vezes se o YouTube não me avisar, fica difícil, né? Eu não tenho como olhar todo dia, todos os vídeos e ver se tem comentários novos. É quase que impossível, porque como vocês que nos acompanham há mais tempo, vocês sabem, eu trabalho também na produção, eu sou mãe de 2 filhas, eu cuido da minha casa, faço almoço, janta, lavo, passo, tudo igual qualquer dona de casa. Então, não tem como ficar olhando todos os vídeos, todos os dias, para não deixar nenhum comentário passar, tá? Então, que fique aí bem claro isso, para ninguém ficar entristecido comigo e sem motivo, né? Porque realmente não é por maldade, ok? Bom, agora vamos voltar aqui. Como vocês estão vendo, eu tô procurando acertar a renda aqui dentro, nessa parte. Vou agora mostrar pra vocês. Ó, traz a renda pra cá. Desse jeito. Aqui, ó, nem precisa cortar, porque já tá bem certinho desse lado. Vamos ver se esse lado aqui tá sobrando. Ó, esse lado tá sobrando um pouquinho, vocês estão vendo? Então, nós vamos cortar. Ó. Gente, hoje eu tô com essa tesoura, ela é meio grande e desproporcional pro que nós estamos fazendo. Mas, sinceramente, é a única que no momento tá bem amolada pra fazer esse tipo de trabalho e cortar a renda. Porque agora nas férias eu vou ter que levar todas as minhas tesouras pra amolar, porque tá precisando. Então, por isso que hoje eu estou usando essa grandona aqui, porque eu sei que ela está amolada. Então, ó, aqui empurrei, eu sei que tem um dedo de renda sobrando, então o que que eu vou fazer? Eu vou cortar de fora a fora cerca de um dedo. Aí, coloco assim, pra ver se tá bom. Aqui ainda tá um pouquinho grande, eu vou cortar de novo e olhar se tá bom. Tá? Depois aqui vai entrar uma passamanaria fazendo o acabamento. Então, caso ainda sobre um pouquinho,
não tem problema, tá? Eu acho que essa parte aqui, pode-se dizer que é a mais enjoadinha, porque o restante é tão tranquilo, fácil, sabe, de fazer. Tenho certeza, se vocês pegarem aí pra fazer, vocês vão estar fazendo uma caixa dessa tranquilamente. Ó, tá vendo? Aqui tem mais de um dedo, né? Então, eu sei que eu tenho que cortar um pouquinho mais, ó. Corto. Ainda tá sobrando bastante. Paciência, tá? Pra acertar a renda, ainda mais que ela é mole, na renda não passa termolina, ok? Eu sei que muitas pessoas vão ficar com essa dúvida. Na renda não precisa passar termolina. Perfeito. Tirar aqui esses fiapinhos. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos começar a colar essa renda aqui do lado de dentro, tá? Vamos passar a cola aqui. Desta maneira, tinha uma sujeirinha ali, eu soprei. Voltou a sujeirinha. Deixa eu tirar, gente. Pronto. Ó, passar uma boa quantidade de cola. Passar aqui em cima também, que por causa da dobradiça, essa caixa tem esse vãozinho aqui. Mas não tem problema, né? A gente passa cola nele também e vai dar pra a renda ficar bem certinha aqui. Empurra assim, dessa maneira. Depois, empurra pro lado de dentro, com muito jeito, sem puxar tanto a renda. Porque o que acontece? A renda, ela estica. Se nós puxarmos, ela vai embora e vai ficar gigantesca aqui, né? Ó, vai de batidinha, porque se você tentar ir com a mão, vai grudar na sua mão e vai tirar. Aqui onde tem o vão, eu vou apertar assim, com a unha mesmo. Ou pega um pincel, alguma coisa que a gente ainda vai ter que apertar mais vezes até colar, né? Maravilha. Deixa eu ver se aqui dentro tá colado e bonito. Vamos passar a cola desse outro lado aqui. Todos os 4 lados se repetem, tá vendo? Passa uma boa quantidade de cola, não passa tão um pouquinho assim, né? Porque senão a renda pode soltar. E nós não queremos que a nossa renda fique soltando. Então, ó, passa a cola. Passa aqui em cima também, é que aqui já tem uma parte até que tá colada aqui, tá vendo? Mas passa assim, perfeito. Agora a mesma coisa, ó, empurra a renda. Bem direitinho. Ó, desse jeito, tá? Gente, eu vou ter que lavar a mão de novo. Olha aqui como que tá. Fui lá, lavei as minhas mãos, porque estava complicado trabalhar aqui com a renda com a mão cheia de cola. Então, já lavei. Enquanto é isso, né, eu já colei aqui desse lado, porque todo o processo, ele se repete, né? Então, colei aquele lado lá, aqui eu já passei a cola, e vocês estão podendo acompanhar aqui o que eu fiz ali do outro lado. Que é todo o mesmo processo, tá? Não tem erro, bem tranquilo. Eu peguei até minha régua para ajudar aqui também, que é muito importante ficar bem colado. Vocês têm que ir olhando para ver se tá bem colado, desse jeito, tá? Enquanto ela estiver meio erguidinha, tem que continuar dando batidinhas até colar totalmente. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o acabamento aqui dentro com a passamanaria. Hoje nós vamos usar uma passamanaria um pouquinho diferente, que é esse modelo aqui. É delicadíssimo esse modelo de passamanaria.
e vai combinar muito aqui com a nossa caixa, que também é super delicada. Então, o que que nós estamos fazendo, ó? Estou passando a cola aqui por dentro, cerca de meio centímetro mais ou menos. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Espera aí só um pouquinho. Porque como é branco no branco, a cola é branca, tudo é branco. Opa, aqui soltou. Tá vendo? Ela demora um pouquinho pra colar, gente. Isso é normal, tá? O importante é perseverar. Vai empurrando até ela ficar coladinha e paradinha. Pronto. Maravilha. Gente, essa aqui tá teimosa. Deixa eu passar um pouco de cola aqui no canto, pra ver se o excesso de cola ajuda ela a parar aqui no cantinho. Pronto, parou. Perfeito. Deixa aí, nem vou mexer muito, senão daqui a pouco ela sobe de novo. Perfeito, olha, eu passei a cola aqui de fora a fora, cerca de meio centímetro, olha, dá pra vocês verem? Desse jeitinho. Agora, nós vamos pegar a nossa passamanaria e vamos medir aqui, olha. Daqui, tá? Esse cantinho aqui, até aqui. Então, vai dar esse tamanho, vou cortar. Deixa eu medir pra ver se tá certinho, se não tá excesso. Não, tá perfeito. Vocês veem aqui dentro, ó, já tô medindo aqui dentro pra que vocês possam ver, ó. Tá certinho daqui pra lá, tá? Vai dar certinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar uma outra igual a essa aqui. Pronto. Cortei duas iguais, porque um é para esse lado, o outro para esse lado aqui. O que que nós vamos fazer agora? Acerta as pontinhas, não deixa nada desfiando. Vamos colar de uma ponta a outra, tá? Porque esse vai ser o acabamento do fundo da nossa caixa. Nós não vamos colar renda aqui dentro, por uma questão mesmo de não haver necessidade. Eu acho que não precisa, por isso eu vou fazer o acabamento dessa maneira. Agora, se você que está nos assistindo quiser fazer o acabamento aqui dentro, nada impede. É só você cortar um pedaço de renda nesse tamanho, colar no fundo e depois vir fazendo esse acabamento com a passamanaria. Tá? Que fique claro aí que dá sim para fazer o acabamento por dentro com a renda. Mas eu optei por não fazer. Então, ó, novamente, eu estou passando a cola aqui dentro. E vou colar a minha outra parte aqui da passamanaria, que já está cortada. Ó, cola desse jeitinho, vai empurrando de batidinhas. Esse acabamento é diferente, eu nunca fiz uma videoaula mostrando esta maneira que eu vou estar fazendo esse acabamento hoje, tá? Porque daqui a pouco nós vamos colocar uma meia pérola nesses cantinhos, para fazer o acabamento das pontas da passamanaria. Ó, minha filha tá aí buscando mostrar pra vocês. Agora a mesma coisa, eu vou cortar. Vou segurar daqui, tá vendo? Eu meço daqui até aqui. Que aí eu sei que é o tamanho que eu vou precisar. Corto outra do mesmo tamanho. E uma coisa muito importante. Aqui eu tirei esse pedaço para jogar fora, porque vocês estão vendo que não está bonito aqui? Deixa eu tentar, ó. Tá vendo? Ele, se eu colasse aqui, não ia ficar bonito, tá vendo? Ele ia ficar todo feio, e não pode ficar todo feio. Quando a gente cola,
O interessante é que a passamanaria fique assim, certinha, com todos esses elos aqui do trabalhado dela certinho. E não desse jeito aqui, ó, que a gente vai ter que ficar brigando aqui com eles pra tentar colar, tá? Nesse caso, eu já tirei o pedaço e vou jogar fora. Pra quê? Pra que a gente obtenha um acabamento aí de excelência na nossa peça e que fique bonito. Deixa eu mostrar uma questão aqui, tá vendo que ficou grande? Pode acontecer com vocês também. Então, o que que vocês vão fazer? Vão tirar o que tá sobrando. Porque, às vezes, por mais que a gente tente medir certinho, não fica tão certinho assim, né? Então, se sobrar, corta, ok? Mas olha que mimo que já está ficando aqui dentro. Lindo, né? E aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Passo a cola. E daqui a pouco eu já vou colar ali a outra passamanaria. Enquanto eu vou passando aqui essa cola, eu quero mandar um beijo para Gisélia Soares. Ela é de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas. Ela pediu, ela falou, Laine, manda um abraço para mim. Ela comentou aqui em um dos vídeos nosso e ela pediu que eu mandasse um abraço para ela. Gisélia, um forte abraço para você, viu, querida? Muito obrigada pelo carinho, por estar aí sempre acompanhando as videoaulas. Então, receba meu abraço, meu carinho, um beijo grande para você e meu agradecimento aí por você estar sempre nos acompanhando. Obrigado mesmo, de coração. Gente, sobrou ali também. Vou pegar, cortar o que sobrou e volto colando, ok? Maravilha, agora vamos passar a mão aqui dentro, assim, para ter certeza que todos os 4 lados estão colados. Vamos pegar uma boa quantidade de cola e vamos colocar aqui nos 4 cantos. Vou passar nos 4 cantos e vou pedir para minha filha mostrar aqui dentro para ver se dá pra gente mostrar o máximo possível para que vocês tenham uma noção de como ficou mesmo. A caixa nós já estamos quase acabando. Vou pegar aqui as minhas meias pérolas, vou pegar 4 meia pérolas. A numeração dessa meia pérola é a número 8. Tá? Então, ó, já peguei aí 4 unidades. Vamos pegar essa meia pérola e colocar aqui no cantinho desse jeito. Gente, isso dá uma beleza na caixa. Fica muito lindo, muito mesmo. Ó, vocês podem pegar com um pega-pérolas, tá? Essas pérolas. Eu estou pegando com a mão mesmo, porque é só 4, né? Rapidinho, ó. E caso fique meio branquinho, como esse lado aqui, vocês estão vendo que tá bem branquinho aqui por causa do excesso da cola? Não tem problema, tá? Quando secar, vai ficar transparente e nem vai aparecer. Então, a nossa caixa, ela já está praticamente pronta. A única coisa que falta é passarmos a nossa fitinha ao redor aqui. Então, eu vou só lavar as mãos, porque já está precisando, e volto com vocês para fazermos o acabamento aqui da parte de fora. Pronto, com as mãozinhas limpas, agora podemos continuar o nosso trabalho. Vamos lá, começando sempre da parte aqui de trás. Tô aqui com a minha cola de silicone. O que eu vou fazer? Vamos passar a cola de silicone reta assim, de fora a fora, tá? Exatamente como vocês estão vendo aqui. Tira o excesso, tá? Ó, tira o excesso da sua mão também, porque vai ficar cola de silicone na sua mão. Cole aqui. Porque vai ser essa fita que vai fazer o acabamento da pontinha da renda. Deixe bem reto, mais reto possível aí que você conseguir. E vamos fazer ao redor todo da nossa caixa. Gente, essa técnica aqui eu estou fazendo numa caixa relativamente pequena, porque uma caixa 14 por 16 centímetros
é uma caixa pequena, mas vocês podem utilizar essa mesma técnica para fazer qualquer tamanho de caixa em MDF, ok? Outra coisa, vocês vão perceber que agora eu já estou trabalhando assim com a minha caixa, mas porque aqui, todos os 4 lados já secou a parte da cola, então não tem mais problema, por isso que agora eu já posso trabalhar com ela nessa posição, tá? Só para esclarecer, porque senão vocês podem pensar, ué, mas agora há pouco a Elaine falou que não podia virar a caixa assim, agora ela já tá virando, mas é por isso, porque já secou. Quando nós estamos colando a renda ao redor, ainda não está seco aqui, então por isso que nós não podemos ficar virando a caixa assim, dessa maneira. Aqui corto o excesso da fita, bem rente assim, um corte bem certo. Último lado, mesma coisa, tiro o excesso. E coloca a fita, terminou, maravilha. Vamos cortar rente. Aqui ainda tem um pouquinho sobrando, vou acertar. Perfeito. É importantíssimo que a sua fita, ela fique assim, bem encontradinha, uma ponta com a outra, ok? Agora, nós vamos pegar o nosso pincel fininho. Vamos passar a cola aqui, desse jeito, e deixarmos secar. Agora ainda tá branquinho, mas depois vai secar e vai ficar transparente. Aqui eu acabei de ver que tem uma pontinha da renda. Vou cortar. Peraí, pessoal, deixa eu tentar virar pra mim. Pronto. Agora sim, não pode ficar nenhuma ponta aparecendo. Vou deixar secar, porque a nossa caixa, ela já está pronta. Agora, nós precisamos vir finalizando a nossa tampa. Minha tampa já secou totalmente, tanto aqui quanto as laterais. Aqui nós não precisamos nos preocupar em cortar as quinas, porque elas já estão cortadas. A única coisa que nós vamos fazer aqui é acertar do mesmo jeito que nós fizemos com a caixa, que vocês puderam acompanhar o passo a passo. Ó, temos que cortar o excesso, tá vendo? Aqui tá sobrando bem. Corta reto, cortou reto, corta essa beiradinha aqui, acerta pro lado de dentro, veja o que está sobrando. Esse não dá para marcar, nós temos que ver e cortar e ir sempre virando novamente para ver se foi o suficiente ou não. Ó, dessa maneira, tá? Perfeito, cortei desse lado, mesma coisa que eu vou fazer nos outros 4 lados, pessoal. O processo, ele se repete totalmente. Aqui, cortei, aqui eu dou uma leve marcada assim, pra me ter uma noção do quanto que tá sobrando. Feito isso, venho acertando. Aqui, vocês só tem que ter cuidado para não cortar além do que deve. É melhor ir cortando aos poucos e acertando do que cortar demais, porque se nós cortarmos demais, vai perder, né, todo o nosso trabalho e tudo mais, ok? Então, ó, todo o processo se repete. Vou colar aqui um lado, na verdade, vou colar o outro também, já volto com vocês. Colei um lado, colei o outro, o processo se repetiu. Vamos cortar aqui mais uma vez, ó. Corte rente aqui, tá? Desse jeito. Até chegar aqui ao MDF. Depois que chegou, corta desse jeito. Ele vai formar um L, tá vendo, ó? Tá um L aqui. Mesma coisa desse lado. Corta reto, depois essa pontinha aqui, corta fora, e vai ficar um L aqui desse lado também. Coloca pra dentro, só pra você ter uma noção do que tá sobrando. Agora que você já viu que está sobrando, você vem e corta.
dessa maneira. Ver se está bom, aqui tá um pouquinho maior ainda. Cortei, pronto. Agora, vamos passar a cola. Já estamos quase terminando e vamos começar a decoração da tampa. Essa caixa vai fecho também, vai dobradiça. E o interessante dessa caixa, ela nos permite tanto decorar e fazer um modelo para padrinhos de casamento, quanto para padrinhos de batizado, tá? O mesmo modelo nos oferece aí duas formas de decoração. No meu caso aqui, como essa caixa vai ficar para pronta entrega no meu ateliê, eu vou optar por finalizar a decoração para padrinhos de batizado. Mas fica a critério de vocês que vão estar aí produzindo, escolher, ok? Se vai fazer para padrinhos de batizado ou para padrinhos de casamento. Pronto. Maravilha, um lado colado. Agora, vamos colar o outro lado. Mesmo processo. Sempre uma boa quantidade de cola em tudo aqui. Passa a cola em cima também. Passando a cola em tudo. Vira, pega a renda e cola, tá? Sempre batidinho, porque senão ela gruda na nossa mão e a nossa própria mão vai tirar ela do lugar e ela não vai ficar colada, tá? Aqui, como essa caixa ela vai ficar para pronta entrega no meu ateliê, eu não vou fazer o acabamento aqui da parte interna da tampa. Mas, assim que eu vender, aí eu vou fazer a mensagem personalizada para colocar aqui e vou fazer o mesmo acabamento que nós fizemos aqui com a caixa, tá? Com a passamanaria. Vou colocar as pérolas nas 4 pontas e sendo que no meio vai estar a mensagem personalizada. Então, primeiro cola a mensagem personalizada, depois cola a passamanaria exatamente como nós colamos aqui, e depois coloca as pérolas fazendo o acabamento da tampa, exatamente como nós fizemos o acabamento da caixa, ok? Então, que fique claro aí esse detalhe. Por isso que eu não vou estar finalizando agora essa parte interna da tampa. Agora, eu vou precisar deixar secar um pouco, porque eu não posso virá-la ainda, porque tudo aqui está molhado ainda. Então, vamos esperar aí cerca de uns 5 minutinhos para secar. Assim que secar, nós já vamos começar a decoração da parte aqui externa da nossa tampa. A nossa tampa já secou, ela está completamente seca. Para ir adiantando, nós já colocamos as dobradiças e também o fecho, porque isso aqui não tem segredo, né, pessoal? Vocês vão parafusar novamente tanto o fecho quanto as dobradiças, tá? No buraquinho, já que é o original da caixa. Então, é só parafusarmos. Então, ficou assim por enquanto. Olha que bonita. E assim, olha que linda. Depois aqui vai a mensagem personalizada. E vamos fazer o acabamento com a passamanaria e colocando as pérolas, exatamente como nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui também depois que colocarmos a mensagem, ok? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essas meias pérolas número 8 ao redor tudo aqui na nossa tampa, tá? Então, nós vamos passar uma camada bem grossa de tinta. Para podermos colocar a nossa passamanaria. Passamanaria não, gente, perdão. A nossa meia pérola. Lembrando que essa meia pérola é a número 8, na cor branca. Passe bastante cola, porque por causa dos vãozinhos da renda,
essa cola ela vai descer, e mesmo ela descendo, ainda tem que ficar cola suficiente para colar a nossa meia pérola aqui. Como vocês sabem, eu gosto demais de uma meia pérola, gosto de strass, gosto de tudo que deixa uma caixa bem delicada. Então, agora nós vamos colocar dessa maneira, de fora a fora, e depois eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra deixar bem retinho com a régua. Então, vou acabar de colocar aqui, juntinho com vocês. Esse aqui é um palito pega-pérolas, ok, pessoal? Nós temos vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse palito pega-pérolas. Eu vou deixar o link dessa videoaula ensinando a fazer o palito pega-pérolas aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam aprender aí a estar fazendo o próprio pega-pérola de vocês. Aqui eu vou ter que abrir um pouquinho, porque não cabe uma outra pérola ali. Então, tem que fazer isso aqui, ó, acertar e deixando um espaço pequeno entre as pérolas até acabar a diferença entre elas. Perfeito. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a régua e vou acertá-las desta maneira. Ó, você pode até vir com o dedo assim, para acertar, deixando encostado assim, totalmente na régua, porque desta maneira você sabe que as suas pérolas estão certas, retas, alinhadas, e vai deixar o seu trabalho muito mais bonito. Deixa eu ver se tá certinho mesmo. Certinho, gente, tá retinho, retinho. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas está bem retinho. Estão vendo? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Todo o processo aqui vai se repetir. Nós vamos passar a cola em todas as laterais e vamos colar a meia pérola. Assim que nós terminarmos de colar essa meia pérola, nós vamos colar uma resina aqui no meio. Como eu falei para vocês, essa caixa vai ser uma caixa para padrinhos de batizado, a pronta entrega. A resina que nós vamos colar no meio é essa aqui. Eu já pintei de dourado, eu usei essa tinta aqui para pintar. Eu só indico essa, outras tintas eu não garanto, outros spray dourado, né? Esse aqui, no caso, a cor dele é ouro. Esse aqui eu sei que não desbota, não oxida, enfim, a sua peça de resina vai ficar sempre dessa maneira. Digo porque eu uso esse mesmo spray há 10 anos e eu tenho mostruário aqui no meu ateliê e eu nunca tive problema de oxidar nem perder a cor dourada, ok? Então, quando vocês forem pintar aí resina, esse é o melhor. Fica a dica. E como eu falei pra vocês, essa caixa eu estou fazendo para padrinhos de batizado, porém, vocês podem também fazer para padrinhos de casamento. Já pensou uma caixa delicada como essa, com as iniciais dos noivos aqui, ou até mesmo as iniciais de cada casal de padrinho? Gente, vai ficar lindo, um escândalo, na verdade, né? Então, com a mesma técnica, da mesma maneira, vocês podem fazer tanto para padrinhos de batizado, quanto para padrinhos de casamento. Bom, pessoal, agora aqui vai demorar um pouquinho até eu colocar todas essas meias pérolas. Assim que eu colocar essas meias pérolas, eu já volto com vocês, nós vamos colar a resina e eu mostro para vocês a caixa pronta. Terminei de colar aqui, tá? De colar todas as meias pérolas. Olha que preciosa essa caixa. Não dá nem para acreditar que essa caixa foi... Eu pintei ela, na verdade, toda com um pincel. Para vocês que assistiram a videoaula, comenta aí o que vocês acharam. E para vocês que não assistiram a videoaula, mostrando passo a passo de como pintar com pincel, para ficar bem branquinha assim como essa, eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam assistir. Porque vocês podem sim fazer uma caixa bonita como essa, mesmo fazendo a pintura com pincel e rolinho. Então, olha que coisa mais linda, gente. Agora, nós vamos colocar essa resina aqui no meio, gente. Linda! Deixa eu ver aqui, então, pra ficar bem no meio. Vou me direcionar aqui pelo fecho, né? Mas, mesmo assim, ainda vou dar uma conferida aqui com a régua, 3,3.
2,3, maravilha. Vou colar essa resina com essa cola instantânea, gente, isso aqui é muito bom. Cola até pensamento. Cola muito, gente. Ô, colinha forte essa. Então, ó, vamos pôr assim uma boa quantidade. Coloca aqui nas beiradinhas também. Tá? Agora eu vou ter que virar pra mim, daqui a pouco eu mostro pra vocês, porque senão eu acabo colando torto. Pronto, 3,4, 3, 4, 3 e 3. Perfeito, gente. Ficou no meio certinho. Deixa eu dar uma apertadinha agora pra ela colar. Pronto, tá pronta. O que vocês acharam, pessoal? Está pronta, tá linda, maravilhosa. Olha, minha filha tá aí buscando mostrar todos os detalhes pra vocês. É como eu falei, essa aqui eu fiz pra pronta entrega no tema batizado, mas se vocês colocarem as iniciais dos noivos no meio ou de ladinho, fica um escândalo também. Fica aí essa ideia pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, deixe os comentários, viu? E nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Um beijo grande pra todos vocês, até mais, pessoal. Tchau!